Bom dia, turma. Na atividade de cartas patrimoniais, ficamos com a Carta de Atenas, 1933. Ela foi escrita no quarto Cian e nós vamos falar um contexto geral de o que era esse Cian e qual era o contexto histórico da Europa nesse período. Em 1933 ocorreu o quarto Cian, significa Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, e como o próprio nome diz, é um congresso onde se reuniu diversos arquitetos modernistas. Lá eles analisaram 33 cidades ao redor do mundo, principalmente cidades europeias, e eles buscavam, sobre a ótica do urbanismo, discutir e promover os novos rumos para as cidades, né? Vale lembrar que a Europa tinha passado por um período de guerra e a industrialização, por conta da Revolução Industrial, estava cada vez mais presente na sociedade, né? Lá, sobre um pouco do urbanismo, eles dividiam um pouco as funções da cidade, como o habitar, que eles dizem que precisavam garantir uma densidade, mas respeitando condições de higiene e salubridade das edificações. O trabalhar, como as indústrias estavam se modificando muito rápido, né, por conta das máquinas, algumas surgiram na periferia, outras surgiram no meio dos centros urbanos, e eles buscavam assim se deveriam setorizar ou não essas fábricas, né? O recrear-se, que é o lazer, que eles falam que deve ser promovido espaços verdes entre as edificações, até para garantir salubridade no habitar, mas também para servir de lazer nos períodos os períodos de folga, né? E o circular é que a cidade, movida ao carro, né, vou dizer assim, o carro estava se tornando cada vez mais popular também. E como eles analisaram principalmente cidades europeias, né, vale lembrar que algumas cidades cresceram durante o período da Idade Média, né? E o sistema modal mudou muito, né? O sistema de locomoção, antes que era por exemplo, uma carroça, um cavalo, passou a ser um carro, um caminhão, né? Então eles discutiam sobre o circular também. Além desses pontos que prezam pelo desenvolvimento da cidade, também tem um tópico que considera o patrimônio histórico dessas cidades. E aqui eles falam que esses valores arquitetônicos devem ser preservados, isso quando eles expressarem uma cultura anterior e isso ainda for de interesse geral. Então não basta que um monumento ou um conjunto arquitetônico tenha sido importante em alguma época, mas é necessário também que ele ainda seja importante e a população ainda enxergue valor naquilo. Então tem essa preocupação em identificar o que ainda tem esse valor e o que pode ser mais útil, modificado para que seja mais útil. Isso dentro da visão mais racionalista que foi adotada a partir dessa carta. Então, eles falam que nem tudo que é passado tem, por definição, direito à perenidade. Convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado. Se os interesses da cidade são lesados pela persistência de determinadas presenças insígnes, majestosas, de uma era já encerrada, será procurada a solução capaz de conciliar dois pontos de vista opostos. Nos casos em que se esteja diante de construções repetidas em numerosos exemplares, algumas serão conservadas a título de documentários, as outras demolidas. Em outros casos, poderá ser isolada a única parte que constitua uma lembrança ou um valor real. O resto será modificado de maneira útil. Então, aqui, cada caso vai receber uma diferente abordagem e muitas vezes apenas uma parte será conservada, enquanto a outra é demolida e utilizada de outra maneira, de uma forma que se encaixe melhor, é, pensando no funcionamento da cidade. Continuando sobre o patrimônio, já falamos rapidinho ali se o patrimônio deve ou não ser conservado, onde eles têm uma visão que, se for necessário, pode se demolir um ambiente ali ou o entorno do patrimônio que não precisa ser conservado. Eles dizem que se for melhorar as condições de habitação, não há problemas em alterar o contexto do entorno, seja demolindo cortiços ou outras edificações insalubres, né? Vou ler o trechinho aqui, abre aspas. É possível que, em certos casos, a demolição de casas insalubres e de cortiços ao redor de algum monumento de valor histórico destrua uma ambiência secular. É uma coisa lamentável, mas inevitável. Aproveitar-se-á a situação para introduzir superfícies verdes. Os vestígios do passado mergulharão em uma ambiência nova.
inesperada talvez, mas certamente tolerável, e da qual, em todo caso, os bairros vizinhos se beneficiarão amplamente, fecha aspas. Ou seja, novamente um pouco ali sobre o recriar-se e o habitar ali, pontos do urbano, eles gostam de dar prioridade a isso, assim, se for necessário para gerar habitações mais salubres e melhores espaços, seja de lazer ou seja espaços melhores para a população, eles priorizam o presente em relação ao passado. E o último ponto que eles consideram dentro desse tema é uma crítica à construção de prédios que remontem estilos do passado. Aqui essa carta fala que as edificações devem refletir o seu tempo atual e não será admitida imitações a estilos antigos. E muito que bem o que é existente deve ser preservado ou então demolido para que se crie uma coisa nova. E que reflita não só o tempo, mas as novas tecnologias que estavam surgindo agora no meio construtivo, e também toda a cultura daquela época. Aqui eles falam que o emprego dos estilos do passado sob pretextos estéticos nas construções novas erguidas nas zonas históricas tem consequências nefastas. A manutenção de tais usos ou a introdução de tais iniciativas não serão toleradas. Tais métodos são contrários à grande lição da história. Nunca foi constatado um retrocesso, nunca um homem voltou sobre seus passos. As obras-primas do passado nos mostram que cada geração teve sua forma de pensar, suas concepções, sua estética, recorrendo como trampolim para sua imaginação a totalidade de recursos técnicos de sua época. Então, aqui a intenção é muito mais preservar, então, essa história, ou então criar uma coisa que reflita e demonstre toda a inovação daquele período. Uma coisa que difere a Carta de 1933 da que veio antes dela, em 1931, é que a segunda tem um enfoque muito maior em solucionar os problemas da cidade e planejar esse novo urbanismo numa visão modernista, enxergá-la como um conjunto funcional, enquanto a primeira pensa mais no restauro e na preservação daquilo que já existe. E claramente, na de 1933, a prioridade é mesmo essa nova forma de pensar e desenvolver as cidades. E a gente pode relacionar isso com os teóricos do restauro do patrimônio, relacionando com o restauro criativo e o teórico Alois Hegel, porque ele buscava primeiro identificar qual que era o tipo de valor de um monumento, para então adotar uma postura coerente com aquele tipo de monumento e o valor associado a ele. E isso está escrito na obra dele, que é Culto Moderno dos Monumentos. E assim, primeiro você identifica o valor atribuído para então adotar uma postura que se difere conforme o monumento em questão. Para concluir, a carta no âmbito do urbanismo influenciou o desenvolvimento de diversas cidades ao redor do mundo, e principalmente na Europa no pós-guerra, né? Numa visão, no desenvolvimento das cidades, uma visão modernista. Uma cidade que planejou-se com alguns pontos da Carta de Atenas é Brasília, uma cidade que segue pontos do urbanismo moderno. E agora, quanto ao patrimônio, essa carta ela trouxe à tona o velho dilema entre o desenvolvimento das cidades e a criação de novos estilos arquitetônicos e a preservação do que já existe, já que isso é importante, é uma expressão cultural de outra geração. E a gente percebe que, nesse caso, essa funcionalidade e a racionalização, ela se sobressai à preservação, porque são mantidas apenas as obras que ainda possuem algum valor afetivo para a população, e enquanto as outras passam por alterações, pensando nesse novo modelo de cidade e em se adequar a esse novo pensamento. E por fim, como referência bibliográficas, deixamos aqui o link para a Carta de Atenas de 1933. Obrigada.